Olá, queridos. Eu venho compartilhar com vocês, coisas que aprendi na reflexão sobre a crucificação. Domingo passado, ontem, foi Páscoa. E na realidade eu nunca entendi o que significava de fato a crucificação. Para quê? Por que tanta? Por que algo tão extremo? O que realmente essa crucificação significa? E eu percebi que nós não entendemos a crucificação, que nós não sabemos o que significa, e comecei a perguntar ao Espírito Santo. Gostaria de dividir com vocês aquilo que eu recebi. E a primeira coisa que eu questionei e questiono até hoje é: a gente vai nas igrejas, e eles ensinam pra gente que na crucificação, Jesus perdoou todos os nossos pecados. E dá a impressão para algumas pessoas que não estão realmente buscando, mais profundamente entender, que não importa o que você faça nesse mundo, Jesus já perdoou todos os seus pecados e você, no final, vai ficar tudo bem. É muito longe, gente, é muito longe disso, porque a realidade é que Jesus, de fato, perdoou todos os nossos pecados. Mas o que é que ele estava fazendo, né? Por que a crucificação? A crucificação foi algo tão dramático, foi algo tão chocante que até hoje nós continuamos celebrando isso, embora a maioria de nós não entende a crucificação. E eu nem quero dizer que eu entenda 100%. Eu quero dizer apenas o que eu entendi até agora. Primeiramente, que Jesus, ele perdoou todos os nossos pecados. Isso é uma forma de abrir a consciência do mundo inteiro sobre o perdão de todos os pecados e sobre qual é a nossa missão de sermos, de estarmos seguindo o Mestre. Ele estava mostrando o caminho para a gente. Ele não estava perdoando todos os nossos pecados para que a gente pudesse seguir fazendo do jeito que a gente quer, mas para que a gente entendesse o caminho. Então é como se fosse uma floresta fechada. E o mestre, aquele que veio, aquele que venceu, ele foi abrindo um caminho no meio dessa floresta para chegar até o outro lado. Ele foi o primeiro a abrir as nossas consciências, porque no dia que você vence qualquer coisa na sua vida, seja ela o que for, tenha certeza de que você não venceu para você, você venceu para o universo. Se você tinha ódio no seu coração e você conseguiu ser curado, se você tinha ciúmes, se você tinha doenças, se você tinha rancores, todas essas coisas que foram curadas em você, seja lá o que for, fisicamente, mentalmente, em relacionamentos, tudo aquilo que você vence para você e você vence para mim. Eu venço para mim, eu venço para você, porque esse caminho que Jesus trilhou, que foi o mais difícil, que foi tão dramático, tão difícil, eu venho por esse mesmo caminho e vou abrindo mais espaço nele e vou chamando outras pessoas para trilhar esse caminho. Então eu gostaria de explicar mais para vocês sobre perdão de todos os pecados. Jesus, ele estava ensinando que tudo que nós passamos ainda é muito pequeno na frente da crucificação. Todas as vezes que você passa por dificuldades com pessoas, nada chega aos pés do que Jesus passou. Ele disse assim: eu vou sofrer aquilo que é mais dramático, aquilo que é mais difícil de vencer. Eu vou vencer por eles e eu vou mostrar para eles que
caminho que eles têm que seguir para ter a ressurreição. Nada foi comprado assim para te dar de graça, gente, porque nós todos temos que trilhar esse caminho. Não na mesma dificuldade, porque esse amor tremendo de Jesus, esse ato gigantesco de Jesus, ele veio para dizer para a gente que o que ele fez, nós podemos fazer e nós temos que fazer, mas ele já fez o ato maior de perdoar as coisas mais grotescas possíveis ali naquele momento da crucificação. E aí ele veio a dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que Jesus pede de nós nessa missão é que a gente olhe para cada pessoa que vem trazer dores para nós, que vem trazer complicações, humilhações, injustiças, que nós possamos olhar para isso e entender: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aqui eu quero acrescentar algo muito importante para abrir a sua consciência. Jesus é diferente da gente numa coisa. A consciência de Jesus estava tão elevada, ele sabia muito bem o que é a projeção, que nós não sabemos. Nós não sabemos que estamos projetando cada pessoa que nos traz dores. Jesus não estava projetando, ele estava dentro de um plano divino e que ele precisava cumprir, e que a projeção das pessoas ao redor dele, né, causou a crucificação aceita por Jesus para cumprir sua missão, tá? É um pouco diferente de mim e de você, porque nós não entendemos o que o ego quer fazer. O ego, ele é justamente um pensamento de separação. O ego não é pessoa, o ego não é você, mas ele está em você. E ele é um desejo que aconteceu na mente do Filho de Deus de criar uma realidade à parte de Deus. Então o ego é um desejo, ele é um pensamento que está dentro de nós e que tem que ser vencido. E o ego, ele... Deus criou o universo como um só. A criação divina é una e ela está intacta. Ela está em perfeição. Ela está completa. Ela não está sob ameaça. Mas neste sonho de Adão que nós vivemos, o que aconteceu foi que nós nos separamos. Nós criamos corpos separados, identidades separadas, como se a nossa mente ela estivesse presa dentro da nossa mente, do nosso cérebro, separadamente um de cada um. Então nós criamos identidades falsas e diferentes um dos outros. Então o que eu estou dizendo aqui realmente é algo que somente quando você estuda isso que você vai de fato entender. Mas se estiver fazendo sentido para você, fica comigo, tá? Você vai identificar no seu próprio coração e nas suas próprias ações e na sua própria mente o desejo que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, de manter essa separação. Quando eu me sinto melhor do que alguém, quando eu olho os defeitos de alguém, quando eu digo esse aqui não devia fazer desse jeito, ele devia fazer de outro jeito, olha como ele faz errado, quando a gente julga. Tudo isso é o desejo do ego de se manter acima ou às vezes abaixo do nosso irmão. Porque quando a gente faz isso, a gente mantém a separação. Então esse é o desejo do ego, de dizer nós não somos um. E nós fazemos isso de muitas e muitas formas. Mas a forma mais importante que você tem que identificar dentro de você, olha aquela pessoa que não se dá, que você tem muitos problemas com ela.
Olha aquela pessoa que é a mais difícil na sua vida. Olha para essa pessoa e veja os seus pensamentos de separação com aquela pessoa. Eles vêm para dizer assim: olha como ele não sou eu. Mas a projeção é justamente isso. Você percebe no outro aquilo que você tem dentro de si e que você não gosta. E você projeta ali. Mas o outro é apenas um espelho, gente. Nós continuamos sendo um. Nós continuamos sendo a mesma criação, o mesmo ser e o mesmo Cristo. A nossa missão para vencer a separação é sempre estar disposto a sacrificar o nosso ego em nome do amor. Porque a única forma de haver redenção, ressurreição, salvação para mim e para você é que a gente possa sacrificar esse ego, ou seja, esse pensamento de separação, nos unindo em perfeição com esse irmão. Então, assim, todas as vezes que eu converso com as pessoas, ninguém está disposto. Você vai olhar para o seu irmão e você vai dizer o quanto que ele te fere, o quanto que ele está errado, o quanto que ele faz. Que ninguém pode aceitar isso. Mas Jesus veio dizer que do mesmo jeito que ele pôde vencer o ego dele, ele pôde vencer toda e qualquer ofensa. O mesmo poder está em você, porque nós somos o mesmo Filho de Deus. E aí, se você estiver disposto, você pode ter certeza absoluta que se você se comprometer com o amor e você entender que quando você projeta amor, você só recebe amor, que aquele irmão ali, ele tá te dando a oportunidade de amar, de perdoar e de conhecer você mesmo como sendo somente o amor, comprometido em dar somente o amor. Se você se comprometer, você pode ter certeza que não só Jesus está ao seu lado, segurando a sua mão, te levando hoje mesmo para o paraíso, mas o Espírito Santo em você vai te guiar, vai te dar força, vai te mostrar. Se você, ao invés de dizer, eu estou separado desse outro, eu tenho raiva, eu tenho ódio, não é que você não vai dizer. Você vai levar isso para o Espírito Santo. Você vai dizer, eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu não aceito esse tipo de comportamento, isso me magoa. Isso você vai levar para o Espírito Santo. Mas só vai ser curado você e seu irmão na medida que você disser, apesar de tudo isso, eu quero ser somente o amor. Eu quero vencer esse desejo de estar separado do meu irmão, porque querendo ou não querendo, eu não estou separado. Ele é uma projeção da minha mente. E eu vou continuar sofrendo com essa projeção para o resto da minha vida. Isso vai ser sempre um ciclo. E enquanto eu não venço isso, as gerações futuras que vêm de mim, meus filhos, eles também vão sofrer isso. Isso não vai embora. Isso fica. Se você acreditar em reencarnação, você vai entender que você vai voltar com esse mesmo problema. Ou se você não acredita em reencarnação, tudo bem. Você vai entender que isso é um ciclo que jamais acaba e que não só não acaba, mas ele repassa para gerações futuras, de geração em geração, enquanto não for perdoado. Então, nós todos nós somos convidados a vencer o ego, a crucificar o ego, porque aquele que está diante de nós, aquele irmão, ele é o Cristo. E o que nós estamos vendo é uma projeção mental, um filme,
uma ilusão. E nós não temos condições de ver isso, a não ser que a gente tenha esse compromisso de estar sendo somente o amor. Uma coisa muito importante, se você for só o amor e se você der só o amor, e eu sempre digo para mim e para as pessoas, o meu fruto é doce. Eu sou o fruto do amor, eu só dou amor. Se você se comprometer com isso, não importa o que o seu irmão faça, você vai receber o que você deu. O outro não tem nenhum poder sobre você se você estiver no amor. Eu te garanto que esse outro não pode te causar dano. O dano que ele te causa é aquele sentimento ruim que você deixa a situação trazer de dentro de você. Mas você está completamente protegido pelo Espírito Santo se você estiver na missão do Espírito Santo. Se você disser, eu só dou o amor, não importa o que você vai me dar. Pode ter certeza de que mesmo coisas acontecendo, no final você está protegido. Ele não tem poder contra você. Se você estiver na missão do Espírito Santo, se você estiver na missão, a mesma missão de Jesus, sendo que em uma proporção muito menor, porque nós não estamos no nível de consciência de Jesus ainda, tá? Mas nós vamos voltar para o compromisso todas as vezes que chegar a oportunidade de separação. Eu vou me comprometer a manter o reino intacto. Eu vou me comprometer a estar no reino de Deus, no reino da verdade, aonde só existe um. E eu vou me comprometer. E eu vou sentar e vou dizer, Espírito Santo, faz com que eu entenda. Faz com que eu não aceite separação. Aí você está abrindo caminhos, não só para ser protegido, mas para trazer outros, para elevar a consciência da humanidade, para inserir o amor no reino de Deus, porque Deus precisa do seu instrumento, que é você. Ele quer você para essa missão, ele quer você para isso, ele precisa que você abra mão desse ego, que você volte a ser o que você é, que você lembre de quem você é. Você é somente amor, você é puro amor, você é extremamente poderoso. O amor em você tem todo o poder, mas não o poder de eliminar alguém, de tirar da sua vida alguém, o poder de ser transformado, o poder de estar completamente imune a qualquer coisa que venha lá de fora, porque você está dentro, no reino, no amor de Deus, tá? E aí há imenso poder. Eu gosto de pensar, uma vez chegou na minha mente isso, as pessoas acham que Hitler tinha muito poder. Quando nós olhamos para as barbaridades feitas com as pessoas naquele tempo, nós trememos de medo de alguém assim, que é tão poderoso, que tirou a vida de tantas pessoas. Mas nós nunca olhamos para o poder do amor. Pense que Jesus, no seu ato gigantesco de amor, até hoje ele salva milhões de vidas. Não chega nem aos pés. O Hitler não chega nem aos pés do poder de Jesus. Jesus continua amando, continua salvando, continua unindo, continua ressuscitando, continua redimindo. Jesus tem todo o poder. E nós não somos capazes de ver isso. Nós somos capazes de ver o poder de uma pessoa com a arma na mão, mas não somos capazes de ver o poder de uma pessoa com Jesus no coração, com Jesus na missão. Mas todo o seu poder está aí. Irmão, eu lhe digo, dói em nós abrir mão do ego. Mas sem isso, não há ressurreição. Sem essa crucificação, sem entrar na missão de Jesus, não há ressurreição, não há vida após a morte,
nem a vida antes da morte. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês sobre a crucificação. Muito amor. Deus abençoe.